bom dia! No Auto Esporte de hoje... Essa máquina aqui tem o nome de um grande campeão brasileiro. Foi pensado especialmente para pista e o máximo prazer em pilotagem. Coisa que o Senna tirava de letra, né? Ferramentas para customizar. Olha isso aqui. Um elevador de carro. Não sei. Parece. Vamos tentar descobrir exatamente o que é. Sensor de faixa. Como guiar com ele em ação. O sistema, ele quer te auxiliar, primeiro dizendo para você está mudando de faixa, sinalize. Você já abasteceu com gasolina formulada? Na identificação, tá só gasolina. Não dá para saber qual que o posto vende, não. E para começar, pastilhas de freio que secam na chuva. A pista está molhada e é preciso uma freada de emergência. As pastilhas molhadas reduzem a eficiência do freio. Mas hoje, mesmo com chuva, tem tecnologia que deixa as pastilhas mais eficientes, quase mais secas. Na prática, Sim. Isso pode melhorar em quanto a frenagem? Numa situação, você gastasse 100 metros para parar um carro, com o sistema ativo, você gastaria 90 metros. Ou seja, diminui 10 metros, o que Isso. numa situação de emergência é importante. Cabem ali 2 carros no mínimo, No em mínimo. 10 metros. E como é que tudo isso funciona? Um disco, quando está lá rodando, ele gera uma pequena oscilação, o que faz com que a pastilha cada vez mais se distancie do disco. E aí você pensa, numa estrada, 15, 20 minutos na chuva, a chuva fazendo grudar uma série de impurezas na superfície da pastilha e do disco, e aí é como se criasse uma película. Olha só, esse é um disco sujo com líquido fluorescente. E esse outro, depois do trabalho do sistema de limpeza chamado de DBW. O sistema é tão sensível que, para testar, nós tivemos que instrumentar o carro. Começa com esse sensor que está conectado ao freio, qualquer pequeno acionamento ele registra e manda essa informação para esse equipamento aqui, que vai transformar isso em um gráfico. Ele aparece aqui de forma animada, ou seja, qualquer pequeno acionamento ele registra. Sensores que ficam nos limpadores de para-brisa avisam a central eletrônica da chuva e põem o sistema para trabalhar. Sempre que eu passo de 2 km, sem que eu pise no freio, ele encosta o disco na pastilha, limpando, todo o sistema para mim. 90 por hora, vem, freia e opa! Agora vamos marcar ali exatamente o ponto onde o carro parou. Muita água. Bom, o que nós vamos fazer agora? O mesmo teste, só que eu não vou ligar o limpador do para-brisa. E com isso, o sistema não vai limpar a pastilha. É só olhar como a gente parou longe. Essa frenagem ela é tão suave que você não vai perceber como usuário. Ou seja, não gasta nem disco nem pastilha, porque na verdade é o suficiente só para haver a remoção de sujeira no contato entre disco e pastilha. Exatamente, o material que ele estaria gastando na verdade é sujeira, não é material de atrito nesse momento. O BDW é mais um item de tecnologia que sai dos carros de luxo para os modelos mais acessíveis. Lá fora, desde 2005, já vem embarcado em modelos alemães. Se você não tem esse sistema, fica tranquilo. Você está na estrada em 70, 80, 90 km por hora, a cada 10 minutinhos, faz isso aqui, 1, 2, 3 pisadinhas no freio sem deixar o carro desacelerar. E tudo vai ficar pronto caso você precise de uma frenagem, ok? Pneu velho é um perigo. No asfalto e na hora do descarte. Mesmo esse pouquinho de água aqui, pode se tornar um criadouro de mosquito, transmissor de doenças. O Aedes aegypti transmite 4 doenças mais importantes atualmente: dengue, zika, chikungunya. O Aedes também pode transmitir a febre amarela. Mas os casos atuais, segundo o Ministério da Saúde, estão ligados a outros 2 mosquitos encontrados em áreas de mata. Voltando para o Aedes, se liga! O lugar certo para deixar o pneu velho é a loja onde você comprou o novo.
uma borracharia de confiança ou postos de coleta na sua cidade. Todos os dias, dezenas de caminhões como esse passam pelas cidades recolhendo pneus inservíveis. São 1000 pontos de coleta em todo o país. E o reaproveitamento adequado deles, aprovado pelo IBAMA, é um processo com algumas etapas e que rende vários subprodutos. Uma pinça gigante e afiada dá vários piques neste pneu enorme. São 4 toneladas de borracha que precisam caber no triturador. Os pedaços, junto com os pneus menores, passam pela máquina e saem assim. Nessa forma, ele vai já diretamente para a indústria de cimento. Ele é utilizado nos fornos de cimento como combustível em substituição ao carvão coque. Agora, o pneu ele não é só feito de borracha, ele também é estruturado com partes de aço. Esse aço, ele vai para a siderúrgica. Na verdade, ele é reciclado, volta para o processo, volta a ser aço. Uma lei no Brasil obriga os fabricantes a retirar de circulação todos os anos a mesma quantidade de pneu que é vendida. Não é para menos, um pneu demora até 600 anos para se decompor na natureza. Nos últimos 10 anos, cerca de 4 milhões de toneladas de pneus inservíveis foram descartadas e transformadas corretamente. Agora imagine se toda essa quantidade tivesse sido armazenada assim, a céu aberto. São criadouros perfeitos. O número de casos de dengue, chikungunya e zika caiu em 2017. Só que mais de 300 cidades brasileiras estão em situação de risco para o surto dessas doenças. Isso por causa do alto índice de infestação do mosquito, o que mostra que muito ainda precisa ser feito. Eu vejo, infelizmente, muita negligência em relação a isso. Não só das nossas autoridades, mas também de nós como população. O Aedes aegypti é um mosquito que gosta das coisas que nós estamos deixando para ele. A cidade toda impermeabilizada, cada vez menos áreas verdes, saneamento básico inadequado, coleta e tratamento de lixo inadequados. Isso tudo propicia a proliferação do Aedes. E onde tem Aedes, tem risco de ter essas doenças. Então, que tal pensar que lugar de pneu velho também pode ser no parquinho? Nesse aqui, eles estão furados e não acumulam água. E ainda ajudam em áreas de lazer. Aí sim, a cidade fica melhor para você, para mim e para todo mundo. Daqui a pouco, ferramentas para customizar. Você já abasteceu com gasolina formulada? Sensor de faixa. Como guiar com ele em ação. Essa máquina aqui tem o nome de um grande campeão brasileiro. Foi pensado especialmente para pista e o máximo prazer em pilotagem. Coisa que o Senna tirava de letra, né? Dúvida? Pera aí, que o Auto Esporte tá chegando. Silvana, que dúvida é essa de tanto tempo? Então, eu gostaria de saber o que é a gasolina formulada, quimicamente falando, a diferença dela para a refinada. Vamos lá. A mais conhecida é mesmo a refinada, até porque nos postos não tem nada de escrito. As duas são vendidas como gasolina comum. Geralmente, a gasolina formulada é vendida nos postos sem bandeira. Antes de mais nada, a gasolina formulada é sim permitida, mas como o próprio nome sugere, tem uma preparação diferente aí. Para explicar, a gente tem que ir até a refinaria. Para virar gasolina, o petróleo é aquecido em várias etapas. O que sobra dessa fase aqui, antes de virar gasolina refinada, é comprado por empresas formuladoras. E o que elas fazem? Adicionam mais hidrocarbonetos até chegar num composto que é vendido como gasolina formulada. E sabe por que as empresas compram na metade do refinamento e finalizam o processo com formulação? Porque os custos diminuem. É questão de mercado mesmo, né, das empresas formuladoras abrir esse mercado e trazer um preço mais competitivo para o consumidor. Mas não é de hoje que a formulada tem uma má fama. É que ela divide opiniões quando o assunto é mecânica. Tem gente que acha, por exemplo, que componentes da formulação podem prejudicar as peças do carro. Esse engenheiro mecânico, dono de oficina, faz parte da turma que não é tão a favor da formulada. O motor falhando, com baixa potência, etc. Quando se retira o bico e vê se que está falhando, a gente
normalmente olha a parte frontal do bico e já vê essa contaminação de enxofre ou depósito de combustível ruim. O filtro de combustível que tem uma periodicidade para ser trocado, substituído, cerca de 10 ou 15 mil quilômetros, às vezes nós temos que trocar com 5 ou 6 mil quilômetros. As velas, essa parte onde sai a centelha, fica totalmente corroída. Por outro lado, tem a turma que discorda que o problema venha da gasolina formulada. É o caso do diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Como a gasolina formulada ela é mais encontrada nesses postos de bandeira branca, que estão mais suscetíveis a uma adulteração, então o que pode acontecer é isso se confundir. Você ter uma gasolina formulada, adulterada, e por isso vira a provocar esse tipo de problema de depósito, de desgaste de bico injetor, ou entupimento de filtro. A ANP, que é a Agência Reguladora do Petróleo, é quem também fiscaliza o combustível nas bombas. De tempos em tempos, recolhe amostras e traz aqui para o laboratório do IPT, que é o responsável pelas análises. Para eles, tanto faz o processo de fabricação. O que importa é o produto atingir níveis mínimos de qualidade. Essa gasolina formulada, ela atende às mesmas exigências de qualidade especificadas pela ANP e desempenham a mesma funcionalidade de uma gasolina obtida no processo do refino. Em análises feitas pelo IPT, os resultados apresentados pelas duas gasolinas foram bem parecidos. Uma pequena diferença apareceu no teste de densidade. Máquinas calcularam a massa específica de cada gasolina. Para a gasolina formulada, deu um pouco abaixo do que a gasolina comum. Bom, e quanto menos densa, mais leve é a gasolina. Consome mais quando a gasolina é mais leve, quando ela tem uma densidade menor. Fato é, formulada não é adulterada e é permitida sim porque atende às normas da ANP. Mas como não existe uma receita fixa para esse tipo de gasolina, não dá para a gente comparar com precisão qual o desempenho em relação à refinada. Toda gasolina, ela acaba sendo formulada, visto que mesmo a gasolina que é obtida no processo do refino, quando vão para as distribuidoras, é adicionado 27% de etanol, né? Que sai uma gasolina A e depois se torna uma gasolina C. E tem uma fórmula que cada um faz a sua. Então não dá para ter uma qualidade homogênea em todos os postos com gasolina formulada. Então a pergunta que todo mundo fica querendo saber é, fez teste, analisou várias coisas, dá para saber a formulada é melhor, a formulada é pior, a refinada é melhor, a refinada é pior? Ou elas são iguais? Pelos resultados de qualidade, as duas são iguais. Olha, aqui a gente tem uma prova real de que o automobilismo traz a tecnologia para as ruas. Isso aqui é um esporte protótipo e você não tem visão central do carro para a parte traseira. Então, olha o espelho retrovisor, o piloto enxerga na posição central através de uma câmera na traseira do carro. Os acessórios são os mais lembrados na hora da customização. Agora, para mexer no carro, o que pode fazer muita diferença são as ferramentas. E pode ser para qualquer coisa, do polimento à manutenção do freio. Essa máquina é demais, ela é super eficiente, ela foi criada para o mercado americano, porque aqui a mão de obra é muito cara. Então, aquele famoso dar o passe no disco de freio e acaba ficando o carro 1, 2 dias na oficina, aqui você leva o carro, eles fazem um trabalho de 30 segundos a no máximo 2 minutos, dependendo do estado do disco de freio. Em meia hora você está com o carro pronto para ir para casa. Ou seja, agilidade, eficiência e o carro pronto em pouco tempo com um custo muito mais baixo. Os expositores do SEMA levam de tudo. O Batistinha descobriu uma injeção eletrônica para quem tem carro de coleção. Aqui é um sistema de injeção que tem a aparência do carburador, porém tem muito mais tecnologia que o carburador. Num carro antigo, quando fica muito tempo parado, a gasolina ela fica aqui na cuba. Essa gasolina acaba evaporando. Quando você vai dar partida, não tem combustível no carburador. Então aí você tem que ficar bombando, dando partida, o motor girando. E no Brasil tem um agravante muito grande. A nossa gasolina tem 30% de álcool. O álcool ficou parado, ele cria uma gelatina branca dentro das cubas, dos giclês, e o carro não funciona mais, engasga, não consegue andar com o carro.
Vamos ver o que muda. Para adaptar a peça, até que é tranquilo. O sistema de injeção, ele é parafusado exatamente no lugar do carburador. Você remove o carburador, parafusa o sistema de injeção no lugar do carburador, acerta a linha de combustível para ter retorno em uma bomba de alta pressão e liga 3 fios na parte elétrica. É um serviço de praticamente meio-dia. Se deixar o carro de manhã, o mecânico consegue até o final da tarde tirar o carburador e montar a injeção e funcionar. E a grande vantagem, o visual da injeção é o visual do carburador. O filtro de ar acaba tampando o que aparece, você não percebe que é um carro injetado. Você tem que ir lá, olhar por baixo do filtro, tirar o filtro para poder verificar isso. Para fazer a alteração é só abrir o capô. Agora, quando precisa levantar o carro... Super simples, prático, é ligado a um compressor de ar que qualquer oficina tem. Não fica próximo à lataria do carro, não corre risco de estragar o seu carro. E com um simples toque num botão, você levanta ou abaixa seu carro, assim fica fácil de usar, né? O ar comprimido facilita tudo. E se quiser deixar o carro mais leve, tem um jeito. Olha isso aqui, um elevador de carro, não sei, parece. Vamos tentar descobrir exatamente o que é. Easy handling and mobile. É um elevador de carro que levanta um carro até 3 toneladas. É um produto que você pode ter em casa, deixar guardado, encostado na parede para não ocupar espaço. Você levanta o carro sozinho. Ele diz que você pode balançar o carro assim, mover o carro, levantar a frente. Olha, acho que fiz força demais até. Senti o cara mais forte do mundo agora. E aí, vamos customizar? Já, já! O sistema, ele quer te auxiliar, primeiro dizendo para você está mudando de faixa? Sinalize. Essa máquina aqui tem o nome de um grande campeão brasileiro. Foi pensado especialmente para pista e o máximo prazer em pilotagem. Coisa que o Senna tirava de letra, né? Essa máquina aqui tem o nome de um grande campeão brasileiro. É o McLaren Senna. Uma homenagem com estilo para o piloto que há 30 anos chegava aos boxes da McLaren e onde faturou 3 títulos na Fórmula 1. Design com portas vazadas e um volante sem botões, como na época do Senna. Inspirado no carro de Fórmula 1, esse modelo aqui é completamente novo, diferente das outras versões. Ele foi pensado especialmente para pista e o máximo prazer em pilotagem. Coisa que o Senna tirava de letra, né? O carro é o MP44, que em 1988 fez história com Ayrton Senna e Alain Prost. Naquele ano, vitória em 15 dos 16 GPs, 13 pole positions. Com Alain Prost, a McLaren chegou 7 vezes ao alto do pódio, com Senna 8. Foi assim que o brasileiro ganhou o primeiro título. Todo o design do carro foi pensado especialmente para carga aerodinâmica. Essa aqui é a dianteira do carro, tem um túnel que leva 2 fases de asa, como se fosse realmente um carro de Fórmula 1. Isso cria pressão aerodinâmica empurrando os pneus no asfalto, assim criando mais aderência. O motor V8 biturbo gera 800 cavalos de potência. O 0 a 100 km por hora é de apenas 2,8 segundos. Olha o tamanho dessa asa aqui. Ela é toda feita em fibra de carbono e é móvel também. Conforme a velocidade, ela sobe ou abaixa. Toda essa peça aqui pesa apenas 5 quilos e ela pode suportar até 500 quilos de carga aerodinâmica. Imagina, a 200 km por hora, a pressão que não deve sentir. A leveza de todo o carro impressiona. Só 1.198 quilos no total. Quase um carro popular. São só 500 unidades e já estão todas vendidas por cerca de 3 milhões de reais cada. É o resultado de um carro interessante e com nome de peso. Sensor de faixa.
sistema ele quer te auxiliar de duas formas. Primeiro, dizendo para você está mudando de faixa? Sinalize. E a segunda é, caso realmente você esteja distraído, com sono e comece a subir na faixa, ele devolve a trajetória para você. Uma tecnologia que a gente pode começar a se acostumar. Para quem está com a mão no volante, tem que saber como reagir quando ele começa a forçar na direção contrária. Então, em situações em que o motorista está em rodovia, em velocidades superiores a 60 km por hora, e ele não sinalizou uma mudança de faixa, o sistema vai estar comparando a trajetória do veículo com a trajetória da faixa de rolamento. E caso ele identifique uma mudança não intencional, ele vai fazer a correção do veículo. Olha, já aconteceu de eu estar com sonolência e sair um pouco da faixa, vir algum caminhão buzinar e eu voltar. Quase a metade dos acidentes são por causa de falta de sinalização ou mudança de faixa. Gente, vamos dar tecnologia para esse cara urgente. Esse modelo é semi-autônomo. Além da leitura da faixa, ele também tem sensores que mostram a distância do carro da frente e calculam a velocidade, o chamado ACC. Vai lá uns 65 por hora. Legal. Vai indo progressivamente para cima da faixa. Já senti. Sentiu? Aham. Oh, ele só dá esse tranquinho no volante. Agora tira a mão do volante. Não, pode ver que ele tá dando um tranquinho para lá e para cá. Sim. Olha lá. O que ele tá pedindo para você lá, ó? Entendi. Colocar as mãos no volante, tá vendo? Entendi. Põe as mãos no volante, ó, e ficou vermelho. Ah, legal. Tudo isso para dizer o que para você? Atenção, você precisa controlar o veículo, né? Que ele tá saindo fora de rota, né? O Bruno acabou de tirar a habilitação e o Breno é instrutor. Você acha que essas novas tecnologias, elas são importantes, principalmente para esses jovens motoristas? Sim, principalmente na questão de diminuição de acidentes, a tecnologia é um fator que ajuda bastante e o pessoal que está começando, garotada aí, vai se familiarizar muito fácil com essa tecnologia. Um teste. O carro está a 60 km por hora. Vamos mudar de faixa sem dar seta. Olha lá. Já me jogou pra faixa de novo, né? O que você sentiu? Nossa, eu senti muita segurança. Eu tenho que confiar bastante nele. Porque assim, é uma tecnologia nova pra mim. E de certa forma você sabe que eu do meu lado aqui eu preciso confiar um pouquinho em você também. E tem um detalhe. Se o motorista precisar mudar de faixa rapidamente, o sistema não trava. Ele entende que a pessoa quer o controle total do carro. E a sensibilidade dos sensores é cada vez melhor. Eles conseguem ler todo tipo de faixa. E ao mesmo tempo também em situações que não tem faixa alguma. O sistema consegue detectar o acostamento pela mudança de cor ou mesmo pela vegetação. Em alguns modelos, é possível regular a força que o volante faz quando os sensores detectam um desvio de trajetória. Tem entre baixo, médio e alto. Nossa, César, é uma sensação bacana. Um dos problemas na parte de aprendizado é essa questão de deslocamento de faixa. Então, esse recurso é fantástico nesse tipo de treinamento. Quem sabe amanhã você está dando instrução num carro com um assistente de direção, sua vida fica mais fácil, não vai? Senhor, e é menos susto, né? Principalmente pra mim, né? Seria mais fácil, né? Por hoje é só. Quer ver mais? Acesse o Globoplay. Para você um bom domingo e uma excelente semana. Tchau!